Uma das épocas mais conturbadas da história do Black Sabbath foi o que aconteceu em 1975, quando eles estavam gravando esse álbum Sabotage, que a gente vai ver hoje aqui no canal. Solta a vinheta! Isso mesmo, 1975 foi o ano em que o Black Sabbath estava gravando o álbum Sabotage. E o que aconteceu durante esse ano para ser o mais conturbado da história do Black Sabbath, né? É que eles estavam demitindo o seu antigo empresário, né? O empresário que ficou durante esse tempo inicial da banda, né? Mas o porquê que foi que eles resolveram demitir esse empresário, né? O Patrick Meehan? Resolveram demitir porque simplesmente ele estava roubando o dinheiro que era da banda, né? Então, na verdade, o Black Sabbath tinha conseguido muito dinheiro, mas nada estava no nome deles. Carros, casas, mansões, todo o patrimônio da banda Black Sabbath não estava no nome de seus integrantes, e sim no nome do seu empresário. E o cume e o ápice disso tudo foi o quê? Foi o cachê que eles ganharam no California Jam em abril de 74, aquele famoso festival que inclusive o Deep Purple lançou o álbum California Jam, não só em áudio como também em vídeo, né? O Deep Purple também participou desse festival, né? E estava mais ou menos ali programado para que eles ganhassem um cachê de $250 mil, né? E por incrível que pareça, cada integrante ganhou cerca de $1.000 apenas, né? Então, o que será que aconteceu com os outros 246 mil dólares, né? Bom, então o que aconteceu? O Black Sabbath estava demitindo o seu empresário, e o seu empresário, é claro, não quis largar a galinha dos ovos de ouro, resolveu processar a banda. Então esse álbum Sabotage foi exatamente gravado durante essa época, né? A época em que o empresário estava processando a banda, né? Então a banda estava em estúdio gravando as músicas do álbum, né? E ao mesmo tempo dentro do estúdio tinham advogados lá onde eles tinham que assinar papéis e tudo mais. E o que aconteceu foi o quê? Que nós temos um dos álbuns mais raivosos do Black Sabbath, né? Você tem ali, por exemplo, uma das poucas composições em que o Ozzy escreveu a letra, né? A faixa The Writ, né? A última faixa do álbum, que ele simplesmente descarrega toda a sua ira em cima do seu antigo empresário, né? E o que é engraçado também, que logo após eles demitirem esse empresário, quem começou a empresariar a banda foi o pai da Sharon Osbourne, né? O Don Arden, né? Que no início do Black Sabbath ele quis empresariar a banda, mas a banda não queria ele como empresário, né? E que depois, mais tarde, tiveram que recorrer a ele, né? Bom, esse álbum aqui é um álbum belíssimo, né? Esse box contém um álbum ao vivo na íntegra, né? Que foi gravado em New Jersey em 75, em agosto de 75, muito legal. Antes de secar esse álbum, também temos duas curiosidades para falar sobre ele, né? A turnê foi interrompida mais ou menos em novembro de 75 por conta de um acidente que o Ozzy teve, né, com a sua moto. E também um outro caso interessante é que a primeira coletânea que eles tiveram, chamada We Sold Our Soul for Rock and Roll, na verdade não foi um lançamento feito pela banda, foi feita pelo seu antigo empresário que eles estavam demitindo, né? Ele lançou exatamente no meio da turnê do Sabotage, perto do Natal de 75, justamente para poder ferrar com a banda, né? Ferrar com as vendas do álbum Sabotage, que já não estava mais sendo administrado pela empresa do antigo empresário, né? Vamos lá, sem delongas, vamos ver o que tem dentro desse álbum aqui, ó. Bom, vamos ver então agora o nosso Super Deluxe Box do Black Sabbath Sabotage, né? Bom, antes de começar a abrir esse box, vamos dar uma olhadinha na contracapa dele, né? Bom, o que nós temos aqui na contracapa? Nós temos o LP1, que é a versão remaster do álbum de 2021, né? E nós temos nos outros 3 LPs o show completo de Nova Jersey, né? De agosto de 75, que eles chamam de North American Tour, né? Live 75. Nós temos a parte 1, nós temos a parte 2 e nós temos o restante do show na parte 3, né? E ainda vem um single de 45 RPM, né?
Então vamos abrir esse box aqui para mostrar o que tem dentro dele, né? Bom, abrindo o box, nós temos aqui a mesma coisa que estava escrito lá na contracapa, até porque essa folha é o que vem junto na contracapa do box, falando o que vem no nosso box, né? Bom, vamos começar aqui pelo álbum, né? O álbum original, né? Se vocês repararem, eu sei que no vídeo não dá para perceber muito bem, mas quando você passa a mão, você sente assim um papel um pouco áspero, né? Com algumas ranhuras, né? Muito legal isso aqui, né? Parece tipo um papel meio couché, né? Com ranhuras e tal, né? Que é exatamente uma réplica de como foi a capa e a contracapa do álbum original, né? A título de curiosidade, para quem não sabe, isso aqui foi uma foto teste, né? Não era para ser a foto final para virar a capa do álbum, né? Eles não estavam com as roupas adequadas, né? Tanto é que quando o disco tinha que ser lançado, eles pegaram a foto que tinham tirado como teste e botaram na capa. Foi considerada uma das capas mais feias, né, do mundo da música, né? E ficou isso daí e ficou marcado para sempre, né? Bom, nós temos aqui no lado 1 do nosso vinil, vou mostrar o label aqui para vocês, ó. O label Black Sabbath. No lado 1 nós temos lá Hole in the Sky, a instrumental Don't Start Too Late, né? Synth of the Universe e Megalomania, né? No lado 2 nós temos o que? Nós temos as faixas The Thrill of It All, Super Tsar, que também é outra instrumental, Am I Going Insane Radio e The Reach, né? No finalzinho da faixa The Reach tem um bônus, né? Que eles chamam de Blow on the Jungle, né? Que é uma brincadeira que o Ozzy faz com Bill Ward tocando piano, né? Que é bem engraçado mesmo, né? Bom, continuando, nós temos aqui um livro que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas antes eu quero mostrar isso aqui, ó. Nós temos aqui um single, né? Que muita gente chamava de compacto na época, né? Uma réplica do single japonês da época, né? Que é o single Am I Going Insane Radio. E no lado B tem a faixa Hole in the Sky. Aqui está a contracapa do single, né? É um single de 45 rotações. Deixa eu tirar ele daqui, né? Aqui está a capinha dele, com os dizeres todos em japonês, né? Vem aqui a letra da música I'm Going Insane Radio e a letra da Hole in the Sky, fazendo menção ao álbum Sabotage, né? Aqui está o nosso single de 45 rotações, né? As versões dessas duas músicas são versões diferentes das versões que aparecem no álbum, tá? São versões editadas, né? Tanto é que se você ouvir a Hole in the Sky, ela termina com fade, né? E a Am I Going Insane Radio, ela tem uma parte do meio editada, né? Perto da parte onde tem o solo de guitarra, né? Então isso aqui é uma coisa muito legal. Eu acho bem bacana quando eles fazem esses lançamentos, né, com réplicas de coisas da época. Eu acho que vale muito a pena ter uma coisinha dessa, né? Bom, o que mais que nós temos aqui, né? Nós temos essa réplica do Tourbook do Madison Square Garden, quando eles fizeram o show em 75, né? Então tá aqui, ó. Howard Stern apresenta Black Sabbath no Madison Square Garden na quarta-feira, 3 de dezembro de 75. Então era um livreto, né? Um tourbook, como nós chamamos, que estava disponível no show deles no Madison Square Garden, né? Aqui conta um pouco do histórico da banda, como foi a gravação, né, do Sabotage, mais o que se passou com a banda, né, antes disso, né? Nós temos aqui algumas fotos. Provavelmente essas fotos são de shows anteriores ao do Madison Square Garden, né, da mesma turnê, onde você tem aqui Ozzy Osbourne, Bill Ward, né? Virando a página, nós temos aqui Tony Iommi falando um pouco sobre o equipamento que ele usa, né? Os instrumentos, né? A Gibson SG, né? Tem também aqui o equipamento de palco que ele usa. Uma foto com Ozzy Osbourne, né? Virando a página, nós temos mais algumas outras fotos. Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler e Bill Ward,
Virando a página, nós temos aqui Geezer Butler, à esquerda, né? Também falando sobre seus instrumentos e equipamento de palco. E Bill Ward, também o instrumento que ele toca, né? A bateria e o que compõe a bateria dele, né? Dizendo a tipo de prato, né? As polegadas dos tambores e tudo mais, né? Mais duas fotos aqui de Geezer Butler e Tony Iommi. E fechando aqui uma pequena discografia da banda, né? Onde você tem o primeiro álbum Black Sabbath, Paranoid o segundo, Master of Reality, volume 4, Bloody Sabbath, e então o novo lançamento Sabotage da época, né? E aqui uma foto do logo da banda da turnê norte-americana de 75, né? Nosso tourbook. Outra coisa que nós temos aqui é um pôster colorido da turnê do Sabotage, né? Então nós temos aqui, ó, esse pôster que mostra os shows de outubro da Leg britânica, onde você tem shows ali em Liverpool, Birmingham, cidade natal da banda, que inclusive eles vão fazer o show final de despedida, né, do Ozzy Osbourne agora em junho. Southampton, Bristol, Bradford, Sheffield, Newcastle, Glasgow, né, já na Escócia, Lewisham e Hammersmith Odeon, né, que já contava ali como sold out, né, ingressos todos já vendidos, né. Pôster bem bacana, né. Bom, nós temos agora o que? Os álbuns que contêm o show em Nova Jersey. Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui o nosso álbum, que contém alguma daquelas fotos, né, que eu mostrei para vocês que vinham lá no tourbook do Madison Square Garden, né? Essas duas fotos de Tony Iommi e Ozzy Osbourne, assim como as duas outras fotos de Geezer Butler com Bill Ward, né? E aqui nós temos exatamente a ficha técnica, né? Gravado durante a Sabotage Tour nos Estados Unidos em 75, né? Mas para quem conhece bem o Black Sabbath, sabe que esse show já havia sido lançado numa qualidade bem inferior em bootlegs, né? É o show de Asbury Park em Nova Jersey, né? E aqui está com uma qualidade belíssima que vale a pena você escutar, né? Então aqui nós temos os créditos. Aqui menciona que o show teve a presença do tecladista Jazz Woodruff, né? E os agradecimentos. Bom, nesse primeiro envelope nós temos o quê? Nós temos o disco 1, né? Que eles chamam de LP2, porque o LP1 seria o original que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Então nós temos aqui, ó, as músicas Super Tsar, emendada com Kill Yourself to Live. Na época a faixa Super Tsar era usada como introdução dos shows da banda, seguindo por Killing Yourself to Live, depois vindo a faixa Hole in the Sky e Snowblind. No lado 2, nós temos duas faixas que é Symptom of the Universe e War Pigs, né? Bom, aqui no meio nós temos o disco 3, né? Ou, se preferir, o disco 2 do ao vivo, né? Com as faixas nesse lado 5, né? Megalomania e Sabracadabra, né? E do outro lado nós temos as músicas Jam 1, né? O que seria essa Jam 1? É a banda tocando um tema instrumental, incluindo um solo de guitarra, e depois o Jam 2, também um tema instrumental que incluía um solo de bateria. E fechando a faixa Supernaut, que na época eles tocavam uma versão bem reduzida, né? Para quem não sabe, 3 faixas desses shows, né, foram lançadas, na verdade, no álbum Past Lives, né? As 3 faixas do álbum Sabotage que estão nesse show, Hole in the Sky, Megalomania e Symptom of the Universe, foram lançadas já no álbum Past Lives, né, de 97. E aqui o último álbum que nós temos as faixas no lado 7, né, por assim dizer, Iron Man. Nós temos ainda aqui o guitar solo, né, um solo de guitarra, incluindo trechos de Orchild, Rock and Roll Doctor, né, bem interessantes aqui, até porque Rock and Roll Doctor na época era uma faixa que só foi lançada no álbum seguinte, Technical Ecstasy, então eles já vinham ensaiando essa faixa durante a turnê do Sabotage, né, e fechando o lado a faixa Black Sabbath. E fechando o show, nós temos aqui no lado 8
nós temos as músicas Spiral Architect, Embryo, seguido de Children of the Grave, e fechando o show com Paranoid. Tudo em vinil de 180 gramas. Belíssimo isso aqui, por sinal, né? Bom, agora nós vamos ver exatamente o último conteúdo do nosso box, que é o nosso livro. Livro esse que tem nada mais, nada menos do que 40 páginas, né? 40 páginas com várias fotografias, linear notes, né? Nós temos aqui, ó, logo vendo nosso livro aqui, fotos com Tony Iommi e Ozzy Osbourne, e o livro chamado Black Sabbath Sabotage, né? Algumas fichas técnicas, né, sobre o livro. Aqui nós temos o nosso pôster, né, que veio no nosso box, só que numa forma reduzida aqui, né? Aqui alguns dizeres falando sobre como foi a gravação desse álbum, o que o Black Sabbath estava passando, o que o Black Sabbath estava passando na época, né, como foi a turnê. Então nós temos aqui, por exemplo, alguns recortes de jornal, né? Aqui no caso no New Desk, falando sobre o show em Londres. Aqui falando Black Sabbath de volta à vida, primeiro álbum em 2 anos e a turnê britânica, né? Por que em 2 anos? Porque o último álbum que tinham lançado, Sabbath Bloody Sabbath, era de 73, né? Até porque antigamente a banda lançava um álbum por ano, né? Aqui nós temos a capa do Tourbook da Leg Europeia, de 75. Já aqui desse outro lado nós temos a capa do Tourbook no Madison Square Garden, esse que veio no box, né? Mais alguns recortes de jornais falando da época dos shows do Black Sabbath, né? Com algumas linear notes de revista, né? Melody Maker, Classic Rock, Uncut, mais coisas sobre o que acontecia na época, né? Com vários comentários de Tony Iommi, Bill Ward. Muito legal isso aqui. Depois, se vocês quiserem ver esse conteúdo, eu vou deixar lá no Instagram, canal do Montana. Vou deixar o link aqui embaixo da descrição desse vídeo, para que vocês possam acessar o Instagram e ver com calma todo o conteúdo desse box, desse livro principalmente, né, no Instagram do canal do Montana, né. Nós temos aqui, ó, a foto teste, como vocês podem ver, né? A banda está um pouco mais distante um do outro. Na capa eles conseguiram juntar um pouco mais a banda, né? Mais notícias da época, né? Aqui nós temos o que? O anúncio de imprensa da turnê americana de 75, né? Nós temos mais recortes de jornais, mais depoimentos dos próprios integrantes da banda. Aqui ao lado nós temos outro anúncio promocional, né? Outro anúncio de imprensa americano de 75. Mais coisas sobre a época do Black Sabbath. Aqui nós temos a capa do New Music Express de 25 de outubro de 75. Mais recortes de imprensa da época. Aqui ao lado nós temos, ó, nada mais nada menos, a parte de dentro da versão mexicana do álbum Sabotage, né? Então, o álbum Sabotage no México ele foi lançado em Gatefold e vinha exatamente essa fotografia, essa imagem dentro do vinil, né? Novamente aqui, ó, nós temos o pôster. Aqui nós temos o anúncio da turnê americana de 75, né? O logotipo, mais coisas falando sobre a banda. Aqui falando sobre o álbum We Sold Our Soul for Rock and Roll, o anúncio de imprensa do álbum. Lembrando que esse álbum não foi lançado pela banda, foi lançado pelo seu antigo empresário, né? Aqui nós temos aqui, ó, o anúncio de imprensa já do ano de 76, com as músicas. A única música que entrou nesse álbum, que é do Sabotage, é exatamente And I Go Insane Radio, né? Bom, aqui é a parte que eu acho mais legal, né? Nós temos o que aqui, ó? As várias versões do álbum lançadas em várias partes do mundo, né? Aqui nós temos o cassete, lançado no Reino Unido, em 75. Aqui nós temos o cartucho de 8 tracks, também lançado no Reino Unido. É bem legal, para quem nunca ouviu esses cartuchos de 8 tracks, normalmente eles vêm com versões diferentes, às vezes vêm com uma mixagem diferente, é bem interessante. Uma vez eu ouvi um álbum do Rolling Stones em 8 track, chamado Some Girls, né? E por incrível que pareça, há muita música com a duração maior, com a mixagem diferente. É uma coisa que vale muito a pena, se você encontrar e puder ouvir, vale muito a pena
Hoje em dia é um produto assim muito raro de se ouvir, né? Mas é bem legal isso aqui, né? E nós temos aqui o label, né, dos LPs que foram lançados, né? Nós temos aqui, ó, no México, aqui nós temos na França, aqui nós temos na Itália e aqui nós temos na Alemanha. Esse da Alemanha é bem diferente, né? Aqui desses dois aqui nós temos uma pequena alteração, mas são basicamente iguais, né? Nós temos aqui, ó, Tony Iommi, qual o equipamento que ele usou durante essa turnê, qual o equipamento que Geezer Butler usou nessa turnê, Bill Ward, equipamento dele de bateria, e Ozzy Osbourne apenas os vocais, né? Virando a página, nós temos aqui, ó, a capa do Tourbook de inverno de 75, né? Exatamente o início da turnê, né? E aqui nós temos um anúncio de imprensa americana de 75, falando sobre o álbum Sabotage, né? Outra coisa bacana é isso aqui, né? Aqui nós temos o single Am I Going Insane Radio, de 45 rotações, lançado no Reino Unido, né? Que era o lado A. Aqui nós temos Am I Going Insane Radio, também de 45 rotações, que foi lançado no Japão, que é exatamente esse que vem no nosso box, né? E aqui nós temos duas variações de B-side, de lado B desses singles, né? O Meu Hole in the Sky, que saiu lá no Reino Unido, né? 45 rotações, que é exatamente o que veio no Japão também, no japonês, né? E outro 45 rotações no Reino Unido, que veio como lado B, foi Symptom of the Universe, outra variação do mesmo single Am I Going Insane Radio, né? Aqui nós temos, né, o LP, como ele foi lançado na antiga União Soviética, né? Na época, ele vinha com essa borda vermelha e preta, né? Bem interessante isso aqui. E isso aqui foi uma versão Star Gold, né? Na Alemanha, que eram lançados em 2 LPs, né? E aqui nós temos a capa do LP na Alemanha, chamado The Original Black Sabbath, né? Foi como saiu o Sabotage, uma outra versão dele na Alemanha, né? Também lançada pela NEMS, né? Que era a gravadora inicial que eles tinham, né? Bom, aqui nós temos ainda o que? O LP, lançado no Japão, né? A capa dele. Uma coletânea chamada The Best of Black Sabbath, lançada também no Japão. A capa japonesa do We Sold Our Soul for Rock and Roll, né? 2 LPs. E um The Best of Black Sabbath que foi lançado na Austrália, né? Aqui ao lado nós temos o que? Nós temos as músicas que compõem o nosso box, né? Nós temos as músicas do LP Sabotage, as músicas do nosso LP ao vivo, né? Os créditos, e as músicas que compõem o single, né? Fechando aqui nós temos uma foto clássica do Black Sabbath da época, foto essa que eu já vi em muitas revistas na minha adolescência, né? Que as revistas especializadas de rock, né? Aparecia muito essa foto, né? Que é uma foto que aparece na parte interna do álbum We Sold Our Soul for Rock and Roll, né? Do Reino Unido, aparecia essa foto. E aqui é a parte que eu acho mais legal também, né? É onde você tem todos os shows que eles fizeram nessa turnê, começando em 14 de julho de 75, né? Nós temos aqui exatamente o show, ó, 5 de agosto de 75, Asbury Park, né, em Nova Jersey, que foi o show que que veio nesse box, né, o show completo, né, e terminou exatamente em 13 de janeiro de 76. Lembrando que durante essa época aqui eles tiveram que reagendar para janeiro. Por quê? Porque o Ozzy tinha se acidentado com a sua motocicleta, né? E é isso. Nós temos aqui mais uma foto deles, né? Percebe-se que eles estão no momento mais descontraído, né? E mais uma foto do Geezer Butler e outra do Bill Ward, né? E assim nós fechamos o nosso box do Black Sabbath. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira tem um álbum especial para vocês, seja uma edição ilimitada ou um box.
né? Nós temos sempre aqui algo raro para vocês, beleza? Até lá!